estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva, refletindo hoje sobre o segundo domingo do Advento. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos no domingo passado, 27 de novembro, após a festa de Cristo Rei, começamos um novo ano litúrgico. E este ano o Evangelho é da comunidade de Mateus. E já começamos lá pelo final, mas hoje já estaremos no capítulo 3. E sobre o Advento nós vamos lembrando ainda que é a palavra que quer dizer preparação, espera para a vinda, né, de algo. E são duas festas fortes, que é o Natal e a Páscoa, e elas têm o antes, o durante e o depois. Então, o antes do Natal, o antes da Páscoa, é tudo penitência, né? Advento para o Natal, Quaresma para a Páscoa. Aí tem o durante as celebrações e o depois. Nós estamos aqui no antes. No domingo passado, o nosso tema era, lembram que era vigiai, ficai atento, porque não sabemos o dia e nem a hora. E hoje nós já vamos introduzir no Evangelho de hoje as figuras de João Batista, de Isabel, de Maria mesmo, e de Jesus. Nós sabemos assim, que essa palavra conversão, que é o de hoje, é convertei-vos. Então, é uma preparação para o Natal, no próximo domingo será o domingo da alegria, mas a liturgia desse domingo vai mostrar assim, para a gente observar nas leituras de Isaías, que é a primeira leitura, Isaías 11, de 1 a 10, e ele vem assim, falando de um profeta, né, que fascinou o povo, que o povo simples ia atrás dele, buscava, né, e que ele fazia, como é que ele se vestia, tudo. E ele conta toda essa história dizendo que ele é descendente de Davi. Naqueles dias, do tronco de Jessé, sairá um ramo e um broto de sua raiz. E que essa vida, né, será animada pelo Espírito de Deus, como foi no tempo da criação. Sobre ele pousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência. Sabedoria, inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor de Deus, que quer dizer piedade. Então, são os 7 dons do Espírito Santo. E aqui vai anunciando Isaías. Ainda diz assim, será portador da justiça e da paz. Diz que ele vai trazer paz e justiça para os humildes. Jesus é o Messias. Então, tudo isso nessa primeira leitura vai fortalecer assim, a nossa compreensão, despertar-nos, porque despertamos já no primeiro domingo do Advento. E aqui é para continuarmos despertos e atentos, não é? Ainda. Então, é uma das maiores profecias, não é? Que é dito. Nós sabemos que são 400 anos sem profetas, o último foi Malaquias, e esperando esse novo momento. E é lá, a gente vai começando lá na Judéia, né, que aparece aquele homem de vestes diferentes, de comida também diferente, morando no deserto, que vai ser João Batista, que nós vamos já encontrar na leitura do Santo Evangelho de hoje. E nós vamos tentar lembrar aqui o nosso esforço maior de que esse profeta veio para anunciar o reino novo trazido por Jesus. Então, ele é o precursor, ele vem à frente, ele vem abrindo caminhos, limpando, destocando, quer dizer, os nossos corações. Então, nós precisamos compreender assim, não ao pé da letra, mas ler esse texto. Vamos ler hoje, para amanhã já estarmos bem na hora das celebrações.
A segunda leitura vai ser da carta de Paulo aos Romanos. Ele exorta aos cristãos de Roma para que eles vivam o amor, a paz, a justiça, a união, a partilha, a harmonia. É um apelo que Paulo faz. E nós sabemos que Paulo não acompanhou junto com os demais discípulos naquele tempo da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Já veio acompanhar depois. E o Santo Evangelho vem falar de João Batista, é Mateus, o capítulo é 3 e os versículos de 1 a 12. Vamos ouvi-lo? Pregação de João Batista. Nesses dias, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. De fato, é de João que o profeta Isaías falou: voz que grita no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Esse João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. Sua comida eram gafanhotos e mel silvestre. E iam a ele habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região próxima ao Jordão. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Ao ver que muito dentre os fariseus e saduceus iam ao seu batismo, ele disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem os ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzam, pois, fruto que comprove o seu arrependimento. E não pensem que basta dizer: temos a Abraão por pai, porque eu digo-lhes que até dessas pedras Deus pode fazer que nasçam filhos para Abraão. Agora o machado já está na raiz das árvores. Então, toda árvore que não produz fruto bom será cortada e jogada no fogo. Na verdade, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não tenho o direito, nem consigo desatar-lhe as sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, e ele há de limpar sua eira e recolherá seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que nunca se acaba. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho nós já conhecemos, essa leitura. E essa introdução aqui da primeira leitura de Isaías, no capítulo 11, versículos de 1 a 10, é exatamente uma abertura, assim, uma explicação total que vai complementar-se nessa leitura de Mateus, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Mostrando assim o que quer, quem é, como é a formação, quem é Jesus, mas quem é o João Batista. João Batista vem para quê? João Batista é aquele filho de Isabel e Zacarias. Quando a mãe dele estava poucos meses de grávida, Maria vai respondendo o sim de ter sido eleita, contemplada
pela graça, obra e graça do Espírito Santo, de ser a mãe do Salvador, ela vai lá e caminha quilômetros e quilômetros para chegar à casa de Isabel. E quando chega lá, vamos lembrando que a criança estremece e a Isabel diz: de onde vem a honra de receber a mãe do Salvador? Lembra que ela vai e canta: a minha alma engrandece ao Senhor. Então, aqui o que nós vamos observar? Que o João Batista, que foi apresentado aos 40 dias, lembra que foi levado também lá ao templo? Não, foi ele não. Foi Zacarias, é aquele que estava mudo, é assim, para lembrar. E ele falou, né, depois que nasceu o filho, e disse que queria que se chamasse João. Então o João cresceu, o João Batista, e ele já estava como uma figura assim impressionante, encantadora, fascinava quando ele falava. E a personalidade dele é uma personalidade forte, determinada, ele sabe o que diz e o que quer. E ele tinha muita determinação no vestir, no comer, no morar e no falar. Porque ele comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. Vestia-se de quê? De pele de animais, não era? Trazia aqui um cinto, não é? Amarrado. Falava com convicção do seu batismo, como é que era feito. Mas ele vivia onde? Onde era sua morada? No deserto. Deserto é o lugar onde não tem ninguém, ouve o silêncio, o barulho do vento, né? É o lugar de provações e de despojamento. Mas também é o lugar do encontro Deus e Israel. E quando nós fazemos retiros, a gente diz assim: vamos fazer um deserto. É isso, esse momento de fazer silêncio, de parar para pensar e agir com sabedoria. E tem a mensagem que João Batista traz para nós é a mensagem de conversão. O que é? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. E a reação do povo simples era de correr para lá, olha, era longe. E eles iam para lá, ouviam, arrependiam-se dos pecados, e daí ali no Rio Jordão, ali perto de uma das nascentes, eles mergulhavam, né? Por isso que diz: mergulhe nas águas mais profundas. Então ali no Rio Jordão era dado aquele mergulho, o batismo era com água. E o João fazia aquela que a gente chama a palavra imersão. Hoje a gente tem a pia batismal, na hora do batismo coloca aquela água também, mas é fazendo essa lembrança. E o apelo maior aqui ao batismo hoje, que é o batismo de Jesus, também tem água, mas tem luz, né, que tem vela, tem tudo. E João Batista, nessa imersão, ele dizia assim, que precisava do perdão dos pecados, do arrependimento, e o povo se agregasse mais, ficasse mais assim em grupos, em comunidades, de forma fiel, né, com fidelidade. E ele avisava para aqueles que vêm depois dele, o que ele dizia? Olhem, o que foi que aconteceu? Começaram a chegar lá curiosos, como os fariseus e os saduceus. E ele os tratou de forma severa, dizendo que eles eram cobras venenosas, que atacavam, que espreitavam, né, ficavam por trás. Só queria curiar e colocar os outros, faziam julgamentos de tudo, colocar os outros em precipício e colocando-se de forma prepotente, né, que só eles são os melhores, são os sabidos, são tudo. Então ele via assim como fosse na alma deles também, né, que aquele que vem depois do que ele, que é Jesus, vai batizar diferente. Ele anuncia: olha, se vocês não se arrependerem, não plantarem, não prepararem a terra e não plantarem a semente boa também nessa terra, ela não vai vingar nada e vocês vão ser jogados tudo no fogo. Que é como ele diz no final: o arado está pronto, né? Quando diz assim, aqui quando ele
diz que já está vão arar a terra, está ali e ninguém vai sair, vai limpando as eiras, não é? A pá está em sua mão e ele há de limpar a sua eira, né? Aí diz que muitos frutos serão recolhidos no celeiro, que terão os depósitos, mas a palha daquilo, aquele bagaço seco que não serve, vai para o fogo. Então está considerando as pessoas que não se convertem, não se converteram, não querem a conversão, vão à missa esporadicamente, vive assim, vão à missa por causa do padre, depende se o padre desviou um pouco, não acompanha a Bíblia de forma litúrgica mesmo, de forma a fazer uma leitura com análise do dia a dia. Porque para nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós não vamos ler a Bíblia de forma fundamentalista, como foi só naquele tempo, não. Tem que ver o contexto e trazer esse contexto para a atualidade, porque a comunidade que nós vivemos é essa. O reino de Deus está no mundo em que nós vivemos, na nossa casa. A ressurreição acontece, é todo dia, é na nossa vida, no dia a dia. Então aqui ele demonstra assim, uma qualidade de muita humildade, João Batista. Além de viver daquela forma simples, comer daquele jeito, como ele procedia, ele vai e avisa: eu faço assim, batizo com a água, mas virá alguém mais forte do que eu que batizará. Não é bonito quando ele diz que o batismo de João é conferido a quem se arrepende, mas o batismo de Jesus será com fogo, quer dizer, é mostrando o Espírito Santo. É por isso que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão também, por testemunho do João Batista, desce aquela língua de fogo, né? Que aí a gente ouve, tem aquela diz assim, para ouvir a voz, esse é meu filho muito amado, ouçam o que ele vai dizer, escutem. E a gente vê também lá nas bodas de Caná, que Maria, a mãe, ela diz, ouçam o que ele tem a dizer. Então a gente vai juntando os fatos, as coisas, a gente vai compreendendo melhor. Olha que beleza aqui essa humildade de João Batista, ele diz, ele fará assim, batizará com fogo o Espírito, e eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. Quer dizer, a colocação aqui, a disponibilidade de João Batista é no sentido de serviço. Assim como Maria foi servir lá com Isabel, quando foi para ele nascer, assim também ele serve. E quando Jesus, também que nós já estudamos, já formamos muita catequese. Lá no dia da instituição da Eucaristia, Jesus também põe um avental e sai a lavar os pés dos discípulos, para que todos nós lavemos uns os pés dos outros, que é o verdadeiro amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Às vezes a gente fala essas coisas, diz, mas a gente esquece de viver. Tem vezes que esquecemos. Então é bom a gente acordar mais, prestar atenção, definir, fazer as programações, as metas, focar, como diz, foca nisso aqui. O que é que você quer mesmo da vida? É viver o hoje como se fosse o último. Então é muito bonito esse evangelho de hoje, quando vai falar aqui que a voz de João Batista, ela continua hoje, convidando-nos à conversão. Conversão é um ato de interiorização. Ninguém pode converter-me, eu preciso ter essa atitude diante do que eu estou vendo, de pregações, de leituras, sinais de Deus. E daí eu vou fazer a minha conversão, vou mudar. Mas não adianta que eu não posso mudar ninguém, eu posso mudar essa Bíblia daqui, do lado esquerdo, aqui para o lado direito. Mas mudar a pessoa, as atitudes em si é diferente. E quando a gente é pai, às vezes a gente quer ir para a surra, não é? Para o castigo. Mas não é assim também não, a gente precisa ter muito amor, muito jeito, muita simplicidade, doçura, compreensão, carinho. Isso é perdão, é assim para a gente viver nesse mundo.
E quais são os frutos mesmo que comprovam a autenticidade da nossa conversão? Os frutos da paz, da fraternidade e da justiça. E nós vimos lá na leitura de Isaías, os dons do Espírito Santo, que nós pregamos tanto, não é? Então, se nós fizermos assim, nós estamos convencidos de que esse Natal virá. Mas é o Natal da presença nossa no meio de um dos outros. Não é o Natal só do presente do comércio, da luz piscando, das estrelas, não. Se a gente olhar, o presépio vem de pobreza. Maria quer dizer a amada. Então, é a simplicidade do casal, da família, nós teremos ainda. Daqui no próximo domingo é o domingo da alegria e nós vamos preparando-nos para o Natal, tem a festa da família, aí depois nós vamos lá para a Epifania e vamos vivenciando esse novo ano litúrgico com a graça de Deus. Então, que tenhamos essa força, essa fé e essa convicção de que somos convidados e tem jeito de nós aprendermos a entrar no clima de conversão com a formação, as formações que temos no dia a dia nas nossas comunidades, nossas áreas, nossas paróquias, nossa diocese. Lembrando aqui nesse programa que hoje, a partir das 21 horas, nós estaremos aqui na Praça da Catedral para fazermos uma vigília até amanhã, dia 4, né, no domingo, sobre os 40 anos da Diocese de Balsas. A gente vai, dentro do nosso contexto, nós vamos lembrar como surgiu Balsas, como padres anteriores, né, diocesanos, anteriores ao padre Clóvis Vidigal, que passou 35 anos, foi. Depois, os combonianos, seguido pelos padres diocesanos, frutos da casa, frutos da terra. As 19 a 20 congregações que por aqui passaram, os 4 bispos que já estão no plano divino da plenitude do Pai, a força, o apelo do Dom Valentim, nosso bispo atual, que está com projetos e está no pastoreio, e nós precisamos aproximar-nos mais e ajudarmos como igreja, na igreja e pela igreja. É a paz. Isso sim, a gente pode dizer que tem um Natal. Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.